Pronto, já estamos aqui gravando. Deixa eu só ajustar aqui a questão do chat. Ajustando aqui também o chat. Pronto. Vamos lá. Hoje, dando sequência à parte de SQL, né? Deixa eu abrir aqui, inclusive, o sistema para a gente testar aqui alguns procedimentos hoje, algumas instruções. Pronto. Vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Vamos lá, vamos dar início então. Deixa eu revisar rapidinho aqui um ponto que nós vimos aula passada para a gente poder retomar esse assunto. Estamos, desde a aula passada, iniciamos o estudo da linguagem SQL, que é uma linguagem estruturada, uma linguagem de consulta estruturada, e que é usada em bancos de dados relacionais. Essa linguagem ela é dividida em subcategorias, né? Então, nós temos a DDL, a DML, a DCL, TQL e TCL. Na última aula, a gente focou na DDL, que é a linguagem de definição de dados, que trata sobre a estrutura, né, do banco de dados. Criar tabela, alterar tabela, excluir tabelas, que é a DDL. Então, comandos como create, alter, drop, o drop serve, por exemplo, para drop table, apaga a tabela, drop database, apaga o banco de dados, o truncate apaga todos os registros de uma tabela. Então, isso, create, alter, drop e truncate, todos fazendo parte de um subconjunto que é o subconjunto DDL. Gervásio, pode falar. Professor, desculpa, e os colegas, desculpa, enfim, desculpa a pergunta às vezes leiga, mas o que é que significa linguagem estruturada? É porque é o seguinte, existe que ela é uma linguagem que você segue uma sintaxe, né? Então você tem uma estrutura não só para fazer consultas, mas para manipulação desses dados. Embora a tradução de SQL seja linguagem de consulta estruturada, não é só para consultar, né? É para você manipular dados, inserir, excluir, que é o que a gente vai fazer muito na aula de hoje, né? E ela é uma linguagem declarativa, né? Então você diz o que quer, mas não precisa dizer como isso será feito, né? Agora você tem que seguir a estrutura, a sintaxe da linguagem, né? Faltou uma vírgula, se não seguiu a sintaxe, aí dá erro. A linha de instrução vai dar erro. Então, durante a aula de hoje, a gente vai bater muito nessa parte aí. Beleza? Então, vamos lá. Qual vai ser o foco da aula de hoje? Como a DDL foi na aula passada, o nosso foco hoje será no subconjunto DML, que é uma linguagem de manipulação de dados. Aí, quem são os comandos da DML? O insert, o update e o delete. Com uma observação que eu já tinha feito aula passada, mas eu preciso reforçar isso novamente. Alguns autores chegam a colocar a instrução, o comando select dentro desse grupo. Só que isso não é a visão de todos. Alguns
autores colocam o select como DQL, e a banca Sebrasp, aí eu vou dar um exemplo específico da banca Sebrasp, até pouco tempo atrás, a banca Sebrasp entendia que o select fazia parte do subconjunto DML. Mas esse ano, a banca Sebrasp já mudou o seu entendimento e colocou o select, de fato, na subcategoria DQL. A minha sugestão é o seguinte: se for uma questão A, B, C, D e não tiver DQL, coloque o select no DML. Mas se aparecer as duas, DML e DQL, o select precisa estar em DQL. E no estilo certo e errado, que aí é o estilo da banca Sebrasp, pelo entendimento mais recente, ela está considerando o select no DML como errado. Ela entende agora, nesse entendimento mais recente, que o select deve fazer parte do subconjunto DQL. E aí, hoje eu já começo a falar um pouco do select, mas eu não vou entrar ainda muito no select, porque hoje o meu foco é passar por esses três aqui: o insert, o update e o delete. O nosso foco está aqui. Mas durante a explicação desses três comandos, a gente vai ter que fazer uso do select. Mas a gente vai ter uma aula só para falar do select, porque esse é o comando mais cobrado em prova. Select é a base do que a gente precisa para resolver boa parte das questões. Então, ele é um comando importantíssimo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo insert, que já dá para saber que serve para o quê? Para inserir dados. Você cria uma tabela, aí você vai precisar inserir dados nessa tabela. Então, para manipular dados em um banco, o primeiro passo é inseri-los nas tabelas. Para isso, usamos o comando insert, que serve para adicionar linhas, registros, tuplas em uma tabela existente. Eu preciso ter a tabela para poder fazer uso do insert. Aí, qual é a sintaxe? Aí vem o ponto principal. Se errar a sintaxe, a instrução vai dar erro e a gente vai fazer alguns testes aqui. A sintaxe é insert into. Se você não colocar essa parte aqui, dá erro. Então, é insert into. Logo em seguida, vem o nome da tabela. Feito isso, depois você vai especificar, dentro de parênteses, as colunas das tabelas que serão preenchidas. Logo em seguida, você pode até digitar tudo na mesma linha, mas geralmente, para poder organizar melhor o script, geralmente a gente coloca na linha de baixo, né? Valores, que seria valores. Aí você especifica valor 1, valor 2, separando por vírgula. O que separa o nome das colunas e o que separa os valores é a vírgula. Então, ó, estrutura insert into, que é o comando. Logo após vem o nome da tabela. Nós vamos abrir um parênteses e vamos escrever o nome das colunas, ou seja, os campos que nós vamos preencher. Depois, pode até ser na mesma linha ou na linha seguinte, vamos colocar valores, que seriam os valores, e vamos especificar. Esse valor 1 corresponde à coluna 1. O valor 2 corresponde ao campo da coluna 2, e assim por diante. Pode falar, Bavi. Boa tarde, professor. Nesse insert into tem um espaço entre eles, né? Cortou. Por favor, pode repetir? Entre o insert into
eu tenho um espaço, eu não posso escrever colado, né? Que senão também dá erro. Exatamente, exatamente. E do E ímpar, aqui, o sinal de menor tem espaço. esse menor e maior, isso aqui é só da sintaxe, só para mostrar que é o nome da tabela. A gente não vai usar isso na hora da escrita. Foi até bom você observar isso aí. Isso aqui é só para especificar o nome da coluna, mas a gente não escreve isso aqui, certo? Vai ficar, inclusive, deixa eu mostrar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. O mesmo raciocínio, professor, o colchete entre o parêntese e o nome da tabela, certo? Exatamente. Ó, insert into, aí vem departamento, é o nome da tabela. Nome é um campo, ou seja, uma coluna dessa tabela. Aí, quais são os valores que nós vamos digitar? Aí seriam esses valores aqui. Ó. E a gente consegue, de uma só vez, inserir vários valores. Aí, cada valor é uma linha da tabela, cada valor é um registro, cada valor é uma tupla, certo? Então, não, na hora que a gente vai escrever, não existe aqueles colchetes, nem o sinal de menor nem maior, nem os colchetes, né? A gente usa aqui o parênteses, ok? A gente vai já bater bem nessa parte, mas eu queria, antes disso, fazer uma observação. Os nomes das colunas são opcionais. Se você seguir a ordem exata, definida na criação da tabela. Vamos supor que a tabela tenha 3 colunas: nome, CPF e e-mail. Se essa é a ordem, nome, CPF, e-mail, eu não precisaria colocar aqui nome, CPF e e-mail. Eu poderia colocar direto aqui os valores. Eu não precisaria colocar isso aqui, desde que na hora que eu for colocar os valores, eu coloque na ordem exata, que eu coloque aqui o nome, que eu coloque aqui o CPF e coloque aqui o e-mail. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você especifica os nomes, aí você coloca na ordem que você quiser. Então vamos lá, deixa eu ver se fica mais fácil de entender assim. Vamos supor que a minha tabela tenha como primeiro campo o nome, o segundo campo, o CPF, e o terceiro campo, o e-mail. Essa é a ordem que a tabela foi criada. Aí, na hora que eu fui colocar o nome das colunas, eu coloquei aqui CPF, coloquei aqui o nome, coloquei aqui o e-mail. Aí alguém vai dizer assim, mas espera aí, a ordem que você escreveu aqui, ela é diferente da ordem que a tabela foi criada. Não tem problema. Por quê? Porque quando eu especifico os nomes, a ordem pouco importa, porque esse valor aqui, 1, vai ser referente ao CPF, o valor 2 vai ser referente ao nome, ou seja, ele sabe exatamente o valor, ele sabe com quem ele corresponde. Agora, se a minha tabela ela foi criada nessa sequência, nome, CPF e e-mail. E na hora de usar, eu não especifiquei o nome das colunas, não tem problema, desde que, quando eu for escrever os valores, ele siga exatamente a ordem que a tabela foi criada. Se o primeiro campo aqui é o nome, como eu não especifiquei o nome do campo, aqui eu sou obrigado a digitar um valor referente a quem? Ao nome. Aqui, obrigatoriamente, o CPF, depois o e-mail. Isso ocorre porque, no meu exemplo, eu não coloquei o nome das colunas. Conseguiram entender isso? A gente vai colocar isso na prática. Eu vou mostrar isso na prática aqui. Estou só antecipando que os nomes das colunas, eles são opcionais. Mas só é opcional se você seguir
a ordem exata definida na criação da tabela. Beleza? Vamos colocar isso em prática. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu só organizar aqui. Está aparecendo para vocês a tela aqui do MySQL? Ok. Está aqui a tela, né? Então, ok. Isso. Deixa eu só fazer aqui um procedimento. Eu vou excluir aqui esse banco de dados aqui para a gente começar do zero. Pronto. Vamos lá. Eu não tenho, nesse momento aqui, eu estou no MySQL, que é um sistema gerenciador de banco de dados, mas ele está zerado. Ele não tem banco de dados ainda. Nós vamos começar, primeiramente, criando um banco de dados. Aí é comando da aula passada. Como é que se cria um banco de dados? Eu vou usar aqui, ó, Create Database. Create Database é para criar um banco de dados. Qual nome eu vou dar a esse banco de dados? Aí eu poderia escolher qualquer nome. Eu vou chamar esse database de empresa, certo? Então, Create Database empresa. Todo mundo até aqui entendeu? Vou executar isso aqui, ó. Existe uma tecla aqui que é Ctrl Enter. Toda vez que eu uso Ctrl Enter, ele executa essa linha aqui, ó. Ele vai executar essa linha. Só uma observação. Aqui a gente vai ficar trabalhando linha por linha. Deixa eu até tirar aqui para não atrapalhar. A gente vai ficar trabalhando linha por linha. A primeira linha é essa aqui. Create Database empresa. Vou executar. Olha aqui para o lado, ó. Aqui do lado. Vou executar, ó. Ele acaba de criar um banco de dados chamado empresa. Apareceu aqui. Conseguiram perceber isso aqui? Ok. Criou o banco de dados. Só que esse banco de dados não tem tabela nenhuma ainda. Foi criado o banco de dados, mas ainda não tem nenhuma tabela dentro desse banco de dados. Mas o primeiro passo, antes de criar as tabelas, eu tenho que criar o banco de dados. E eu criei. O nome dele é empresa. Aí aqui já tem uma estrutura, ó, tables. Não tem nenhuma, ó, não tem nenhuma tabela ainda. Nós vamos criar essa tabela. Dentro de um SGBD, eu posso ter mais de um banco de dados, viu? Eu poderia ter 2 bancos de dados, 3, eu posso ter vários. Aí tem um comando aqui que a gente usa, que é o seguinte: use empresa. Quando a gente digita isso aqui, ó, e executa, se tivesse mais de um banco de dados, eu estaria dando uma ordem aqui para usar o banco de dados empresa. Eu vou executar essa linha aqui e, a partir desse momento, ele vai entender que todas as próximas linhas que eu escrever serão executadas no banco de dados empresa. Eu estou usando o banco de dados empresa. Até aqui, tranquilo? Vamos criar agora a nossa primeira tabela. Vamos lá. Qual é o comando que cria tabelas em um banco de dados? O Create Database cria banco de dados. Criamos. Agora eu quero criar uma tabela dentro do banco de dados. Aí existe o Create Table, que aí ele cria uma tabela. Então, eu já deixei preparado aqui um esquema onde nós vamos criar, nesse momento aqui, ó, uma tabela chamada departamento. Olha a sintaxe, ó. Create Table, que é o comando. Qual é a sintaxe do Create Table? Você coloca Create Table, Create espaço Table. Espaço. Agora a gente vem com o nome da tabela que a gente quer criar. Qual é o nome da tabela? Departamento. Vamos criar uma tabela
departamento. Aí a gente abre o parêntese. O que a gente vai colocar dentro do parênteses? O nome das colunas dessa tabela departamento. Primeira coluna da nossa tabela departamento, ID departamento, ou seja, nessa tabela departamento, vai ter a primeira coluna chamada ID departamento. Como é um campo de identificação, a gente usa ele do tipo int. O que é do tipo int? É inteiro. Valor inteiro. Auto-incremento. É que aqui no MySQL, esse auto-incremento quer dizer o seguinte, ele será de preenchimento automático. Para você não se preocupar em preenchendo a identificação, ele faz esse preenchimento automático desse campo. E atenção, o ID departamento será a nossa chave primária. Então, eu estou declarando que esse campo ID, departamento, eu estou declarando que ele é a nossa chave primária. Essa é a primeira coluna da nossa tabela. Atenção, aqui no final tem que ter uma vírgula. Se não tiver, de propósito, eu vou apagar essa vírgula, de propósito, não vai ter a vírgula. Você vai ver que daqui a pouco, quando eu for executar, ele vai dar um erro, porque eu tirei essa vírgula. Eu volto já a colocar ela. Aí aqui, a primeira coluna é o ID departamento. Quem vai ser a segunda coluna? O nome. O nome do departamento. Eu poderia colocar nome do departamento, mas vou deixar só nome. O ID departamento, como ele é um campo de identificação, ele vai ser numérico, aí ele é do tipo int. Como a segunda coluna é o nome, aí é alfanumérico. Aí a gente usa o varchar. O char é uma cadeia de caracteres, ele é alfanumérico. E por que ele é varchar? Porque o tamanho dele é variável. Alguém consegue dizer o que significa esse 100 dentro do parênteses? O que ele representa? Obrigatório. O 100. Número de caracteres. Quantos caracteres eu posso ter nesse campo? É até 100. É sim. Agora é o seguinte, tem que ter um espaço de memória para armazenar isso, ok? Qual é a vantagem do varchar? Esse var vem de variável. Embora eu coloque 100, ele permita até 100 caracteres, ele não reserve espaço para o 100. Se eu só usar 10, ele só ocupa espaço de 10. Se eu usar só 20, ele só ocupa espaço de 20. Vocês conseguiram entender isso aí? Porque existe o char. Aí, quando eu coloco o char 100, se eu não usar o 100, ele vai ocupar espaço de 100 caracteres. Esse é o lado ruim do char. Porque se eu digo que é 100, eu só usei 20, ele está ocupando espaço de 100 caracteres. Então, nesse caso, a gente coloca varchar para que o tamanho seja variável. Todo mundo acompanhou isso aí? E o not null quer dizer o seguinte, not null é preenchimento obrigatório. Lembrando que null não é zero. E null também não é vazio. O que quer dizer que um campo é null? O valor é desconhecido. Valor ausente. Então, quando eu coloco not null, aquele campo será de preenchimento obrigatório. Não pode deixar de digitar o nome. Aí eu pergunto, quem é a primeira coluna? Né? O ID departamento. Esse ID departamento, ele será de preenchimento obrigatório? Sim, Sim ou não? sim. Não, porque o sistema já se encarrega de preenchê-lo, né? Que ele autoincremente, né? Mas e se eu tirasse esse autoincremente aqui? Que esse aqui não é obrigatório. Eu posso tirar.
E aí, será de preenchimento obrigatório, sim ou não? Porque Sim. na definição anterior, ficou, se foi preenchido como na tabela, os outros serão preenchidos também. Então, Mas acho que não tem nesse mais o momento o autoincremento. preenchimento tem que ser obrigatório. Mas vamos lá. Para ser preenchimento obrigatório, eu disse aqui do campo nome que eu tinha que usar not null. Mas na linha de cima eu não usei not null. Por causa da chave primária. Exatamente. Quando Ah, eu declaro que é chave primária, aí volta naquelas aulas anteriores. Princípio básico de chave primária. Toda chave primária é de preenchimento o quê? Obrigatório. Então, o que vai fazer ela ser de chave primária, o que vai fazer ela ser chave primária é exatamente, ou melhor, o que vai fazer ela ser de preenchimento obrigatório é exatamente o fato dela ser o quê? Chave primária. Tá claro? E só uma observação. Esses comandos que eu estou usando aqui, eu coloquei nos slides de vocês, tá certo? Nesse estudo de caso, ó. Tá tudo aí, ó. Create database empresa, use empresa. Aí aqui está o comando, ó. No caso, ID departamento, ele é do tipo int, autoincremento, e ele é, ó, primary key, ele é uma chave primária. Deixa eu só colocar aqui que eu apaguei, né? Primary key. Aí, de propósito, eu não vou colocar vírgula aqui, certo? Aí, aqui o outro campo é nome, do tipo varchar, ele vai ter o tamanho variável e o tamanho pode ser até 100 caracteres. E ele é de preenchimento obrigatório porque eu coloquei not null. Posso executar essa linha? Essa linha não, esse comando. Vou executar, ó. Olha aqui embaixo, ó. Deu para ler aqui embaixo, não sei se está muito pequeno, ó. Aqui embaixo apareceu um xizinho aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se com o zoom aqui. Ó, aí aqui deu embaixo, certo, ó. vermelho, ok. Ó, aqui, ó. Aí E por que que vermelho deu deu erro. erro? A Ele está falta da dando um erro vírgula, né? aqui, está dizendo que é um erro de sintaxe, ó. Um erro de sintaxe. Aí você diz, cadê o erro de sintaxe? É a ausência dessa vírgula aqui, ó. Só isso. Só o fato de não ter essa vírgula aqui faz com que esse código dê erro. Porque eu tenho que colocar o nome da primeira coluna e as suas características, vírgula. O nome da segunda coluna e suas características, vírgula. Tem que estar separando por vírgula. Aí eu não coloquei de propósito aqui a vírgula e deu erro. Se eu colocar a vírgula, aí funciona. Vamos executar isso aqui, ó. Pronto. A tabela departamento acaba de ser criada. Olha aqui a tabela departamento criada aqui, ó. A tabela departamento acaba de ser criada aqui, ó. Eu posso até pedir para visualizar. Como é que eu visualizo uma tabela? É uma consulta, né? Eu visualizo assim, ó, select asterisco from, e esse aqui é a linha de comando que a gente mais vai usar, select asterisco from e o nome da tabela, que no caso é departamento. Ó, vou executar select asterisco from departamento. Eu quero que ele me mostre a tabela departamento. Aqui está a tabela departamento, ó. Aqui está a tabela departamento. E essa tabela departamento, ela tem quantas colunas? Duas. ID departamento e a coluna o quê? Nome. Só que, por enquanto, ela ainda está o quê? Vazia, né? Por enquanto, ela não tem nenhum dado preenchido. Até aqui, todo mundo entendeu? Criamos a primeira tabela, a tabela departamento. Vamos criar agora uma outra tabela. Vamos criar agora, ó, create table funcionários. A tabela agora será a tabela funcionários.
Primeira coluna da tabela funcionário, ID funcionário, ela será do tipo inteiro, autoincremento e chave primária. E olha a vírgula ali, ó, vírgula. Segunda coluna da minha tabela, nome, do tipo varchar. O nome pode ter até 100 caracteres e ela é not null, preenchimento obrigatório, vírgula. Terceira coluna da minha tabela, cargo. Também varchar, e o cargo pode ter 50 caracteres. Atenção, essa não é de preenchimento obrigatório, porque eu não usei o quê? Not null. Então, se quiser deixar sem preenchimento a coluna cargo, você consegue, porque não está como not null. Outra coluna, e-mail. De que tipo? Varchar, pode ter até 100 caracteres. Unique, isso aqui é uma restrição. Alguém lembra o que é esse unique? Valor único. Cortou, não escutei. Único. Valor único. Exatamente. Cada funcionário só pode ter aquele e-mail. Exatamente. Esse unique aqui faz com que, se o e-mail for cadastrado se ele for cadastrado uma vez, ele não pode ser cadastrado de novo. Porque está dizendo que esse campo terá que ser preenchimento único, valor único, exclusivo. Então, eu posso, por exemplo, ter o mesmo cargo aparecendo várias vezes, mas eu não posso ter o e-mail aparecendo mais de uma vez. Essa restrição unique faz com que ele seja único. Aí tem uma coluna chamada salário. Aí, o tipo do salário vai ser decimal e ele vai aceitar 2 casas decimais. O valor será um valor, um número com casas decimais, no caso, 2 casas decimais. E esse cheque aqui é uma condição. E a condição é que o salário tem que ser maior ou igual a 0, ou seja, não dá para usar valor negativo nesse campo salário. Isso aqui é uma condição. O salário tem que ser maior ou igual a 0. Aí temos também, olha só, temos na tabela funcionários o ID departamento. Esse ID departamento ele é do tipo int. E atenção, ele é a nossa chave estrangeira. Então, a tabela departamento se liga à tabela funcionários. Sendo que na tabela funcionários, o ID departamento ele é chave estrangeira. Chave estrangeira, ID departamento, referenciando qual tabela? Referenciando a tabela departamento. E qual campo da tabela departamento? O ID departamento. Todo mundo conseguiu entender isso aqui? Vamos executar. A gente acaba de criar a tabela departamento, ou melhor, a tabela funcionários. Se eu quiser visualizar a tabela funcionários, select asterisco from funcionários. Vou executar essa linha, ó. Está aqui a tabela funcionários. Ó. E olha a tabela funcionária, ela tem o ID funcionário, ela tem o nome, o cargo, o e-mail, o salário e o ID departamento. Ok? Criamos um banco de dados e dentro desse banco de dados, até o momento, criamos quantas tabelas? 2 tabelas. Agora vamos chegar no comando que, de fato, é o início da aula de hoje. Vamos inserir dados na tabela departamentos. Olha aqui, ó. Insert into. Qual o nome da tabela? Departamento.
Qual coluna eu vou inserir dados? Eu vou inserir dados na coluna nome. Se a gente voltar na tabela departamento, a gente vai perceber aqui, vou de novo na tabela departamento. Select asterisco. Ó, esse asterisco quer dizer tudo. Select asterisco from departamento, exiba todas as colunas da tabela departamento. A tabela departamento ela tem duas colunas, o ID departamento e o nome. Só que aqui, ó, quando eu vou inserir os dados, eu só coloquei o nome, porque o ID departamento, ele não é autoincremento, ele já será preenchido de forma o quê? Automática. Então, eu não vou especificar o ID departamento, porque ele já será preenchido de forma o quê? Automática. Está claro para todo mundo isso aqui? Aí vamos lá, ó. Insert into departamento, que é o nome da tabela. Qual coluna nós vamos inserir os dados? Na coluna nome. E quais são os valores? Olha aqui, ó. Você abre o parênteses. Atenção. Os nomes precisam os valores, né? Se você for especificar os valores e eles forem texto, eles precisam ser digitados entre aspas. Por exemplo, recurso humano, vou tirar as aspas, ó, isso aqui vai dar erro. Isso aqui vai dar erro. Eu não posso especificar que o valor é recursos humanos e não colocar isso entre aspas. Então, eu vou colocar as aspas para poder funcionar. Agora sim, agora dá certo. E aí é o seguinte, é o primeiro valor, vírgula, o segundo valor, vírgula, o terceiro valor, aí aqui terminou. Eu coloquei ponto e vírgula especificando que aqui terminou. Aqui termina o comando. Então, ele vai inserir 3 registros na tabela departamento. 3. Ó, até então, eu não executei o insert into. Então, até então, a nossa tabela está sem preenchimento nenhum, está vazia aqui a tabela. Agora, vamos executar esse insert into aqui, vamos executar. Ctrl Enter, ó. E na hora que eu pedir para visualizar a tabela, olha aqui a nossa tabela agora, ó. Ela agora... Ah, eu executei 2 vezes. Espera aí. Eu executei 2 vezes. Então, espera aí. Deixa eu só... Vamos relembrar um comando que a gente viu aula passada. Truncate table. Funcionários. Não, departamento, quer dizer. Vamos relembrar a aula passada. O que o truncate faz? Ele elimina, ele apaga todos os registros de uma tabela de uma só vez. Porque, olha só, por um erro meu, eu executei 2 vezes. Ó. Aí ele preencheu aqui, ó, 2 vezes. Então, eu vou vir aqui, truncate table, departamento. Ó, executei. Aí, o que vai acontecer aqui? Espera aí. Como ela tem uma chave estrangeira, eu vou ter que fazer outro procedimento. Eu vou ter que apagar essa tabela. Eu vou ter que usar aqui o drop table. Se eu explicar, o truncate não vai funcionar, porque como ela tem uma chave estrangeira, ela está ligada a uma outra tabela. Então, deixa eu apagar a tabela. Vou ter que executar tudo de novo. Espera aí. Deixa eu só...
Eu estou só repetindo aqui o procedimento para poder resolver aquele problema lá. Espera aí, estou fazendo tudo de novo aqui, criando as duas tabelas novamente. Pronto. Agora sim, resolvido o problema aqui. Então, vamos de novo. A minha tabela departamento, ó, ela está vazia. Vamos inserir os primeiros dados da minha tabela departamento. Insert into, departamento. Ele vai inserir 3 registros. Ó. Vou executar. Pronto. Observe agora, ó, que a minha tabela departamento ela tem 3 registros. Ó. ID departamento, que é o 1, recursos humanos. ID departamento 2, tecnologia da informação. ID 3, vendas. Então, eu acabo de inserir dados dentro da tabela departamento. Só que a minha tabela funcionários, ó, select, asterisco, from, funcionários, ela continua vazia, ó. Olha a tabela funcionários, ó, sem preenchimento nenhum. Vamos preencher a tabela funcionário. Olha aqui, ó. Insert into funcionários. Aí tem aqui nome, cargo, e-mail, salário e ID departamento. Observe que nessa estrutura, olha o que eu estou fazendo. Eu estou especificando cada nome de cada coluna que eu vou preencher. Eu vou preencher o nome, o cargo, o e-mail, o salário e o ID departamento. Aí eu digo quais são os valores. Ó. Rafael Araújo diz respeito ao nome. Analista de sistemas é o cargo. Rafael@gmail.com é o e-mail. 7.500 é o salário. E esse 2 aqui é o ID departamento, que é a nossa chave o quê? Estrangeira. Ficou claro? Aí vem a pergunta, cadê o ID funcionário? Porque a tabela funcionário tem o ID funcionário. Como ele é autoincremento, ele vai preencher automaticamente. Porque aqui em cima eu disse quais colunas eu quero preencher. Ó. O nome, o cargo, o e-mail, o salário e o ID departamento. Aí aqui, cada um aqui é um registro. Ó. Rafael Araújo, Pedro Lima, Marcos Silva, Ana Costa. Então, nós vamos inserir aqui 4 registros na tabela o quê? Funcionários. Vamos executar. Vou executar. Ó. Vamos dar aqui um select, asterisco, funcionários, asterisco, from, funcionários. Olha aqui, ó. A minha tabela já está preenchida. Ó. Olha ali o ID funcionário preenchido automaticamente. Ó. Aí o nome, o cargo, o e-mail, o salário e o departamento. Todo mundo entendeu isso aqui? Avi, pode falar. Professor, é só uma dúvida. Por exemplo, o valor, o senhor coloca ponto, né? Não é vírgula. E também, por exemplo, é 8.200. Aqui na tabela já montada, ali no salário, né? É porque, como ele é decimal, ó, se a gente voltar aqui, ó, quando a tabela funcionários ela foi criada, o campo salário ela foi criada com o tipo decimal. E esse 2 aqui é o número de casas decimais que o número vai ter, que aí são 2 casas decimais. E no padrão americano, o que separa a casa decimal não é vírgula. No padrão americano é ponto. Não é vírgula, é ponto. Aí não está separado o milhar, né? Porque, por exemplo, é 7.000. Aí não tem a separação. Não, aí separa as casas decimais. E E separa nem também coloca a ponto. moeda. Não.
Não, dá para configurar, mas aí já fica um pouquinho. A gente pode ver isso um pouquinho mais adiante. Dá para fazer essa configuração. Não, desculpa, é que eu sou muito crítica e detalhista. É, só expliquei Não, finalmente, entendi. mas é assim que Mas dá vai. para fazer. Obrigada. Mas dá para fazer. Viu? Obrigada. Pode falar, Gervásio. Professor, o senhor falou que o padrão americano, a vírgula decimal é ponto. Tem como configurar para o padrão brasileiro e botar o default ser vírgula? Não, né? Assim, não é tão simples, não. Até dá, mas não é tão simples, não. Ah, tá. Agora E sim, no a gente vai Excel a já gente pode começar a fazer ver. isso, né? A gente vai dar. Dá para colocar o cifrão? Dá para configurar. O símbolo da moeda, dá para configurar. Só que a gente vai já ver nas provas que o que mais cai, ele está focado, não, geralmente ele não se preocupa com a formatação. Ele quer que você saiba a sintaxe. A gente vai já começar a resolver questões e o que a gente vai ter que aprender é a sintaxe. Isso é que é o que pega nas provas. A gente vai já começar a resolver questões aqui e a gente vai perceber isso. Beleza? Podemos avançar? Agora, já que nós estamos falando de sintaxe, prestem atenção que eu vou fazer aqui agora. Insert, a gente vai começar a julgar se o que eu vou usar aqui vai funcionar ou se vai ter algum problema. Insert into funcionários. Lembrando que a linguagem SQL ela é case insensitive, ela não diferencia maiúsculo e minúsculo. Esse insert into, você pode escrever em minúsculo, maiúsculo, ele funciona do mesmo jeito. Agora, o que foi escrito entre aspas, ele vai colocar exatamente da forma que eu escrevi entre aspas. Então, o que tiver entre aspas, ele escreve exatamente como foi digitado. Então, insert into funcionários. Olha o que eu vou fazer. E-mail, cargo, nome, salário, ID, departamento. Eu vou já perguntar se isso aqui vai dar certo ou não. Deixa eu só terminar aqui de colocar. Só lembrar daqui do departamento. Essa linha de comando, do jeito que ela foi colocada, lembrando que a nossa tabela, vou dar um zoom aqui na tabela. Olha a ordem dos campos da tabela: ID funcionário, nome, cargo, e-mail, salário e ID departamento. Essa é a ordem que a tabela foi criada. ID funcionário, nome, cargo, e-mail, salário, ID departamento. Aí eu venho e escrevo assim, ó: insert into funcionários. Aí coloco e-mail, cargo, nome, salário, ID departamento. E aí eu entro com os valores. A dúvida é, eu não segui a ordem exata que a tabela foi criada. Do jeito que aqui foi inserido, isso aqui funciona sim ou não? Não. Funciona sim ou não? Por causa do ID Não vai funcionário que ele é funcionar. auto-insert. Mas, ó, Não, ele eu vai não coloquei o funcionar. ID funcionário, E ele já porque ele é existe. auto-incremento. Ele é Professor, o senhor colocou auto-incremento. ponto e vírgula ali. Tem Coloquei ponto e ponto e vírgula, vírgula aí, foi? professor. Cadê? Hã?
Gerente, Ah, tá aqui, depois ó. de gerente. Peraí. Aqui é vírgula. Desculpa, eu que digitei errado. Agora vai funcionar. Funciona ou não? Não. Funciona. 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 Mas talvez você diga, mas ele não seguiu a ordem. Mas esse é o detalhe. Quando eu especifico o nome das colunas, quando eu especifico, eu não preciso seguir a ordem. O que eu preciso manter é isso aqui. Se aqui eu coloquei e-mail, o primeiro valor tem que ser o quê? E-mail. Se aqui eu coloquei o cargo, aqui tem que ser o cargo. Mas a ordem não precisa bater com a ordem que a tabela foi o quê? Criada. Vamos executar. Vou executar. Vamos dar um select asterisco from funcionários. Olha aqui, ó. Opa, peraí. Select asterisco from. Aí eu executei, foi a outra linha. Tem que terminar aqui, peraí. Vou executar essa aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó o que aconteceu aqui, ó. Olha aqui o Ricardo, ó, inserido, ó. Ricardo, gerente. Olha aqui o e-mail do Ricardo, olha o salário e olha aqui o ID departamento. Aqui em cima, ó, eu tinha colocado como primeiro valor o e-mail. Só que na hora que ele preencheu a tabela, ele já preencheu corretamente. Ó, ele colocou aqui o e-mail é o quarto campo, a quarta coluna. Mas eu não fui obrigado a seguir a ordem que a tabela tinha sido criada. Isso porque eu escrevi o nome de cada coluna. Só que existe essa possibilidade aqui, ó. Olha a possibilidade que existe. Insert into funcionários. Aí eu não vou colocar mais o nome dos campos, não vou colocar. Aí vou colocar os valores. Valores. Aí eu venho aqui e coloco assim. ana@gmail.com. Aí coloco aqui, ela também é gerente. O nome é Ana. O salário, 5.000. E o ID departamento é 3. Olha aqui, eu agora não especifiquei as colunas. Não especifiquei. Eu só coloquei os valores. Só que na hora que eu coloquei os valores não batem com a ordem que a tabela foi criada. Aí, quando eu tentar executar isso aqui, ó, Não vou vai tentar funcionar. executar, ó. Aí aqui, ó, deu erro. Ó. Olha aqui, ó. Olha o que ele está dizendo aqui. Que os valores não estão batendo com as colunas. O número de colunas, ó. Dá erro. Ele não aceita. E ainda tem um outro problema aqui. Um outro problema. Quando eu não colocar o nome das colunas, se eu colocar só os valores, aquele ID funcionário tem que ser colocado aqui. Só que, como ele é autoincremento, a gente usa o termo default, né? De padrão. Aí ele segue o padrão. Então, vamos lá. Primeiro problema que aconteceu aqui. Eu não segui a mesma ordem das colunas da minha tabela. E aí não funciona. A não ser que eu siga a ordem. Como eu não especifiquei o nome das colunas, eu vou ter que seguir a ordem. Lá na minha tabela, quem é a primeira coluna? Da tabela departamentos. Não, desculpa, funcionários. Quem é a primeira coluna aqui, ó? É o ID funcionário. Aí aqui eu sou obrigado a dizer o valor do ID funcionário, só que eu vou colocar assim, ó.
default. O que quer dizer default? É padrão, ou seja, ele é que vai preencher para mim. Vírgula. Quem é a segunda coluna? É o nome. Nome. Aí eu vou colocar Ana. Quem é a terceira coluna? É o cargo. Aí ela é gerente. Quem é a quarta coluna? O e-mail. Então vai ser ana@gmail.com. Quem é o quinto? É o salário. O salário dela é 5.000. E o ID, departamento, ela trabalha no departamento 3, que é o departamento de vendas. Agora eu vou executar. Ó. Vamos executar. E deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já tinha. Não, o que aconteceu aqui? Deixa eu só entender o que foi que aconteceu aqui. Tem outro. Já tem um e-mail aqui, ó, ana@gmail.com. Olha aqui, ó. Tem a Ana Costa, que já estava cadastrada, e o e-mail dela era ana@gmail.com. Foi até bom isso aqui ter acontecido. Volta lá na criação da tabela. Quando nós criamos a tabela funcionários, olha o que eu disse do e-mail. Unique. Ou seja, eu não posso ter duas pessoas com o mesmo e-mail. Aí deu erro. Então, eu tenho que aqui trocar o e-mail da Ana. Aqui vai ser Ana _ Paula, por exemplo. Agora dá certo. Ó. Aí vamos executar. Vamos executar essa linha. Agora vamos dar um select asterisco funcionários. Olha aqui, ó. Ela vai para a linha Acaba 7. de ser criado o registro de Ana, gerente ao e-mail Ana_Paula, 5.000 e o cargo, o ID departamento é o terceiro. Então, observe o que eu quero que vocês olhem para esses dois comandos aqui. Ó. Aqui em cima, na linha 53, eu segui a mesma ordem das colunas que estavam criadas? Não. Deu problema? Não deu problema, porque eu disse o nome das colunas. Não teve problema. Agora, aqui, como eu não estou especificando o nome das colunas, para dar certo, só tem um jeito de fazer isso aqui dar certo. É escrever exatamente na mesma ordem que a tabela foi criada. Esse default aqui é o ID funcionário. E como ele é auto-incremento, eu digo que o padrão, o valor ali é padrão. O padrão que ele especificar, porque é auto-incremento. Aí Ana é o nome, gerente é o cargo, aí tem o e-mail, o salário e o ID departamento. Conseguiram pegar esse caso aí? Todo mundo entendeu? Como é que isso cai em prova? Vamos lá, Gervásio, pode falar. Professor, eu fiquei na dúvida por causa dessa chave primária aí, que é autoincremento, né? Eu tinha entendido que, por ser autoincremento, o próximo eu esperava que fosse ID 6, ele criou ID 7. É porque eu tinha criado um anteriormente e tive que apagar. Tá. Não é nem que eu tinha criado, é que ele tinha criado Ana, mas o e-mail não foi permitido. Aí, quando eu fiz o comando certo com outro e-mail, aí ele já teve que seguir a sequência, por isso que ele pulou para o 7. E não sei se você vai lembrar, que nas aulas anteriores a gente viu o seguinte, que a ordem das tuplas não é relevante. Então, se vai ser ID 7, ID 6, isso não vai fazer diferença nenhuma. A ordem... Lembra que nós resolvemos uma questão que dizia que a ordem das tuplas não é relevante, mas a ordem das colunas é importante. Lembra que a gente resolveu uma questão sobre isso? Está aqui. Quando eu não digo o nome das colunas, eu sou obrigado a seguir exatamente a ordem das colunas. Se eu especificar o nome das colunas, aí pouco importa, eu coloco na ordem que eu quiser. Se eu colocar o nome das colunas. Mas se eu não colocar, eu sou obrigado a seguir exatamente a ordem
que as colunas foram criadas. Ó, Geise, ó, o importante, então, é lembrar que a linguagem é declarativa. Saber descrever bem o comando que se quer, respeitando a ordem, exatamente. E aí, ela sendo declarativa, eu digo o que eu quero. Como ele vai fazer isso, aí é uma outra história. Eu só preciso dizer o que eu quero com a sintaxe correta. Como ele vai fazer isso, aí ele se encarrega de fazer automaticamente. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui para essa questão. Banca Sebrasp 2022, um concurso da Petrobras. A expressão SQL a seguir está sintaticamente correta e permite inserir 2 alunos de nomes, Pedro e Maria, na tabela alunos. Vocês marcariam certo ou errado? Certo. Errado. Aí a estrutura, a sintaxe já começou errada. Olha aqui, ó. É insert, into. Insert into. Olha onde é que ele jogou o into aqui, ó. Você coloca insert into, e aí vem o nome da tabela. Qual é o nome da tabela? Alunos. Aí depois, aí lá na frente é que você colocaria os valores. Então, ele errou a estrutura. Ele colocou insert, logo em seguida valores, está errado. Na verdade, se você for observar, esse valores tem que ir para o final e esse into tem que ir para o início. E outra coisa, Pedro e Maria também tem que ir para o final, porque são os valores. O que tem que estar aqui no lugar de Pedro e Maria é o nome da tabela, que no caso é a tabela o quê? Alunos. Então, a estrutura está totalmente errada. Então, isso aqui está errado. Não poderia ter esses valores aqui, está tudo errado. E ele começa, a expressão SQL a seguir está sintaticamente correta. Não. Está tudo errado. E aí, conseguiram acompanhar? Agora sim. Agora vamos, deixa eu ver se essa aqui é. Olha essa outra questão aqui, ó. Auditor fiscal do Tesouro Estadual, Cefaz Pernambuco. Fundação Carlos Chagas, 2022. Considere a tabela abaixo, criada em um banco de dados relacional aberto e em condições ideais. Create Table, ele está criando uma tabela chamada NFE. Aí ele vai criar a primeira coluna, número NFE, varchar. Quantos caracteres ele vai aceitar nesse campo? Até 9. E ele é de preenchimento o quê? Obrigatório. E olha a vírgula aqui, que é para separar o primeiro valor. Aí a segunda coluna será um modelo NFE, varchar. Esse modelo só vai aceitar 2 dígitos. E esse aqui aceita estar sem preenchimento. Ele aceita. Depois vem a série NFE, o código F, o ano de emissão, o mês de emissão, o CNPJ do emitente, o código-chave, o dígito-chave e a chave primária dessa tabela será o número NFE. Então, o número NFE será a nossa chave primária. Para inserir
um registro com valores de teste na tabela NFE. Utiliza-se a instrução SQL. Então, na prova, ele criou a tabela, Create Table, NFE. Colocou aqui essas colunas, ó. Tudo isso aqui é coluna na tabela, ó. E a chave primária é o número NFE. Aí a pergunta é, para inserir um registro com valores de teste nessa tabela, utiliza-se a instrução SQL. Aqui dá para matar essa questão por eliminação. Não é nem a B, já elimina B, elimina D, B de elimina E. bola. B de bola, impossível, correto? Isso. A E letra D tá fora. E, a letra E também está fora. Isso aqui é Totalmente absurdo. impossível. E agora? A D também elimina. Delta também Olha a tá letra fora. D de dado, ó. Insert to. Não, não é to, né? Insert into. Então, a letra D morreu. Ou é A, E a ou é C C. não tem valor. O nome E a valor. C não seguiu a estrutura do valores, que são os valores. Porque eu tenho que usar insert into, seguido do nome da tabela. NFE. Sou obrigado a colocar o nome dos campos? Não, né? Desde que a ordem seja exatamente a ordem da tabela que foi o quê? Criada. Então, eu não preciso colocar o nome dos campos. Mas olha o erro da letra C. Insert into, ok. Nome da tabela, ok. Só que aí ele teria que usar valores. Os valores ele não colocou. Aqui é diferente, ó. Insert into, o nome da tabela, NFE, e agora eu estou especificando os valores. Só uma observação. Um valor, ó, vamos contar quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês estão entendendo por que eu estou contando esses 9 aqui? Porque eu não disse o nome das colunas, né? Eu não tenho que colocar exatamente todas. Vamos contar aqui, ó. Uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o primário aqui é só uma declaração de que o número NFE é a nossa chave primária. Quantas colunas eu tenho aqui? 9. E ele preencheu os 9 valores. Ó. 1, Valeu, professor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 valores. E aí ele seguiu exatamente a ordem, porque ele não disse o nome das colunas. Você quer ver essa questão ficar mais difícil, né? É porque aqui a gente teria que saber os valores, mas, por exemplo, o RJ, aqui, deixa eu ver o que ele refere, a quarta coluna. Quarta coluna é o F, ó. Olha aqui, ó, quarta coluna. Ó. Você quer ver essa questão ficar mais difícil? Se ele tivesse feito uma alternativa muito parecida com a alternativa A, trocando esse 1 e o RJ de posição, vocês entenderam? Eu colocando o RJ na terceira posição e o 1 na quarta posição. Como eu não especifiquei o nome das colunas, eu sou obrigado a seguir a ordem exata. Aí a questão ficaria errada, porque se eu inverter as posições, está errado.
Ou seja, a resposta continuaria letra A. Eu estou querendo dizer o seguinte: se tivesse na letra C, praticamente o que está escrito na letra A, só que mudando a posição do RJ, que é o F, a letra C estaria errada. Mas aqui perceba que ele nem exigiu isso. O que ele exigiu nessa questão? Conhecer a sintaxe. Inserte into, seguido do nome da tabela, e aí, se não especificar os campos, não tem problema, pode colocar logo os valores, mas na mesma ordem que a tabela foi criada. E Professor, aí, pessoal, com sinceridade, vocês entenderam isso aí? o professor está acompanhando, mas é a primeira vez, então, acompanhando sim, com certeza. Mais umas 10 passadas aí. Tem que se acostumar com a sintaxe, né? O que é o mais difícil nesse primeiro momento é se acostumar com a sintaxe. Depois aí, com o passar do tempo, quando você se acostuma com isso aqui, você bate o olho nisso aqui, você percebe logo o erro. Você olha para a letra A e olha para a letra C, tem que ter values, tem que ter os valores. E a letra C não tem. Ó. Você bate o olho na letra D, olha a letra D. Né? Samara, obrigado pela mensagem, né? Samara dizendo que está feliz demais. É muito bom começar a compreender. Que coisa maravilhosa, viu, Samara? Fico muito Não, feliz de mas de saber que você fato, está professor, acompanhando. quando o senhor começou por eliminação, de fato, foi bater o olho e eliminar, foi possível sim. Então, realmente, é um início de compreensão, assim, bem sólido. E outra coisa, porque aqui a gente está dividindo em 2 slides, né? Mas na prova original, olha o tamanho dessa questão, pessoal. Olha o tamanho, é quase que metade de uma página. Porque ele começa primeiro criando a tabela, e só esse comando aqui já assusta, porque você vê aí uma quantidade enorme de informações. Aí vem a questão com essas alternativas. Só que é questão só de estrutura. Compreendeu a sintaxe, vai por eliminação. Professor, né, nessa sintaxe, a questão do espaço também é importante na leitura das alternativas. No caso aqui tem que ter espaço. Ó, né? Se Agora tiver aqui tem que ter vírgula. que não tenha espaço, aí a gente já elimina também, né? Também, se o insert into tiver junto, né? Certo. Tem que ter espaço. Aqui, por exemplo, ele não colocou nenhum com ponto e vírgula. Ele colocou o ponto e vírgula no final, porque o final é o final da linha, né? Você termina com o ponto e vírgula. Mas aqui todos ele colocou com vírgula. Ele poderia ter colocado aí alguma alternativa com ponto e vírgula. Né? Mas também, Rafael, enfim, é bom estar treinando, né? Tem que treinar, tem que refazer, mas também tem que reconhecer que aqui a gente está no ambiente controlado, né? No momento lá da prova mesmo, uma atenção 100%, porque Não, e como eu disse, a questão é muito grande, né? Ela é muito grande. Então, e é como você disse, uma coisa é fazer uma questão dessa hoje, né? Outro dia na prova é outra completamente diferente. Por isso que tem que estar muito preparado para enxergar esse tipo de situação aí, né? É só treino. Treino, rever, sintaxe, que é para poder, como essa aqui, né? Essa aqui, olha o grau de dificuldade dessa questão para a próxima, né? Essa aqui, se você parar para pensar friamente, basicamente, quem acerta uma tem que acertar a outra. Porque as duas vão exigir que você saiba a sintaxe. As duas estão erradas, ó. Nesse caso aqui, né? Errado que eu digo em relação à letra C lá da outra questão, né? Ó, insert values e deixou o int aqui para o final. Aí você vem aqui para essa outra questão, insert, aqui está errado, aqui já não tem nada a ver, essa aqui também não tem nada a ver.
Aí aqui faltou, na letra C, velas. Beleza? Vamos avançar. Tem mais uma aqui, ó. Aí aqui é só o nome do comando, né? Essa aqui, mais fácil ainda, né? Correto. Em SQL, o comando insert into é usado para inserir novos dados em um banco de dados MySQL. Lembrando que o MySQL é o nosso sistema gerenciador de banco de dados. E o insert into, ele serve exatamente para inserir o quê? Novos dados. O item está correto. Tá certo. Podemos avançar? Vamos para o próximo comando. Então, do insert, basicamente é isso aí. Agora vamos para o update, que quer dizer o quê? Atualizar. O insert é para você inserir dados. Ah, mas aí eu inseri e tinha um valor lá que a gente precisa alterar. Ou seja, por exemplo, eu inseri lá o nome de um funcionário e o funcionário mudou de e-mail. Trocou o e-mail. A gente não vai excluir a linha do funcionário e criar de novo. A gente vai atualizar aquele registro. Então, aí é onde entra o update, de atualização. Qual é a sintaxe? Update, que é o nome do comando. Atenção, logo após o update, vem o nome da tabela. É logo em seguida. Update, espaço, nome da tabela. Tranquilo? Se quiser escrever tudo na mesma linha, pode. Lembre-se de, eu estou colocando aqui em linhas diferentes, porque fica mais fácil de ler. Mas isso não é obrigatório. Pode estar tudo na mesma linha. Depois do update, que é o nome da instrução, do comando, e o nome da tabela, aí vem o set, que é a configuração. Aí você diz assim, ó, eu quero atualizar aquela tabela específica, mas a tabela ela não é composta de colunas. Qual coluna você quer configurar? O set é configurar. Qual coluna eu quero configurar? Aí eu digo, ó, vá lá na coluna 1 e coloque esse novo valor. Vá lá, aí vírgula, vá lá na coluna 2 e insira esse novo valor. Onde é que eu quero chegar? Você não coloca o valor antigo. O valor antigo pouco importa. Você só precisa dizer qual o nome da coluna que você quer alterar e o novo valor que você quer inserir, que esse valor substitui o anterior. Você não especifica o valor antigo. Você só coloca o valor novo. Entenderam? Update, espaço, nome da tabela. Não esqueça desse set. Isso aqui é obrigatório, esse set. Ele é que é a ordem de configuração. Você vai configurar. Set. Configurar qual coluna? Eu estou dizendo, ó, vá lá na coluna 1 e coloque esse valor. Dá para atualizar mais de uma coluna de uma só vez. Vá lá na coluna 2 e coloque esse novo valor. Aí esse novo valor substitui o valor antigo. Ele vai substituir o valor antigo. O where, que é onde, e essa condição é opcional isso aqui. Só que você vai perceber que é um opcional que quase que a gente tem que quase sempre digitar. Mas, assim, se você me perguntar, sou obrigado a usar esse where? Não. Isso aqui é opcional. Ó. O meu comando pode terminar no update set. O where
só se eu quiser. Ele é opcional. Você vai ver que ele é importantíssimo, mas é opcional. Por quê? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos voltar lá para a tela do programa. Vamos fazer um teste aqui. O teste é o seguinte. Vamos observar a tabela do jeito que ela está no momento. Tem aí os funcionários, tem o cargo, tem o e-mail, tem o salário e tem o ID departamento. Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever assim, ó. Update. Update. Qual é a sintaxe logo após update? O nome da tabela. Qual é o nome da tabela? Funcionários. Certo até aqui? Nome da tabela, funcionários. Aí, 7, que é obrigatório, que é a configuração. Agora a gente especifica o nome da coluna que a gente quer alterar. Vamos supor que a coluna seja cargo. Cargo. Aí eu entro com o novo valor. E quem é o novo valor? O novo valor será... O novo valor será gerente. Se eu executar do jeito que está aqui, funciona? Sim ou não? Update, Sim. funcionários. 7, qual é a configuração? Lá no cargo, eu quero que passe a ser gerente. Mas vai definir qual deles será modificado para gerente? Nós temos o Acho que analista de todos, né? sistemas. Funciona ou não? Sim, Sem analisar o que vai acontecer. Mas, primeiro, funciona ou não? sim. Não. Tem um problema aqui. Gerente não é texto? Tem que Sim. estar entre aspas, viu? Ah, tá certo. Eita. Gerente é um texto. Então, nós vamos colocar gerente aqui entre aspas. Ó. Tem que ter as aspas. Aqui vai funcionar. Só que aqui vai ter um problema. Todo Eu mundo disse vira qual era o gerente. funcionário que o cargo vai passar a ser gerente? Não. Então, ele vai alterar de todo mundo. Agora, Olha o essa é a perigo. minha dúvida. Isso aqui é um perigo. Porque em um comando de atualização, você pode atualizar o banco de dados inteiro. Eu digo, a tabela inteira, né? Não é o banco de dados inteiro, a tabela toda. Isso é um problema. Fiquei nessa Eu dúvida, atualizei porque errado. Eu nós ia temos dois atualizar gerentes de um apenas, né? funcionário e atualizei de todo mundo. Ok. É aí onde entra o where. Porque se eu não colocar o where, ele aplica para todo mundo. A não ser que eu diga assim, ó, where ID funcionário, ID funcionário igual a 4. Esse 4 precisa de aspas? Não, Não. porque é numeral, né? Não, porque ele é número. É texto, né? Ele não é texto, então o 4 não precisa de aspas. E aí, então, somente Traduzindo, Ana Costa vai passar de desenvolvedora para gerente. exatamente, eu estou mandando atualizar a tabela funcionários, onde o cargo tem que passar a ser gerente, onde o ID funcionário é igual a 4. Ele só atualiza o ID 4, o ID funcionário 4. Os outros ele não mexe. Então, vamos executar aqui, ó. Vamos executar. Vamos dar um select asterisco from funcionários. Olha aqui, ó. Olha a Ana Costa aqui, ó. A Ana Costa já teve o seu cargo atualizado para gerente.
mas os demais não mudaram. Pode colocar o nome Ana Costa direto com as aspas? Entendi. Ó, a pergunta interessante, ó. Poderia aparecer assim, ó. Poderia ser assim? Pode. Quero atualizar o campo cargo, fazendo ele receber um novo valor, gerente. Onde o registro, onde o campo nome seja igual a Marco Silva. Vamos rodar. Ó, o Marco Silva aqui, ele é vendedor. Vamos rodar essa linha. Aí Aí vai vamos dar transformar select tudo. asterisco from. Olha aqui o Marco Silva. Ó. O Marco Silva já passou a ser o quê? Gerente. É até mais fácil saber o funcionário que eu quero mudar do que saber Exatamente. o ID Do que dele. saber a identificação dele, né? Mas se tiver outro funcionário com o mesmo nome, É aí onde está o problema. Por isso que o ID funcionário ele é mais preciso. Ou então, se tivesse um campo CPF, né? Ou é, o e-mail. Lembra que o e-mail, no nosso caso, o e-mail não é único? Se fosse é, pelo e-mail, daria certo. Porque ele é único, né? Agora o nome. Aí o nome é um problema. Porque eu posso ter duas pessoas com o mesmo nome, né? Entendi, Certo? prof. Tranquilo. E se eu tivesse que alterar. Chego já, eu já ia antecipar, mas eu lembrei que agora eu tenho um exemplo um pouquinho mais adiante. Deixa só eu voltar para cá. Ah, antes disso, deixa eu executar sem o where, né? Olha o que eu vou fazer, ó. Olha aqui, ó. Não vou usar o where. Update funcionário 7, cargo analista de sistemas. Vamos executar. Quando eu der um select asterisco from funcionários, olha o que aconteceu. Todos os funcionários tiveram o seu cargo atualizado para analista de sistemas. Porque eu não usei o where. Eu não disse onde. Então, ele atualizou todo mundo. Isso é um problema, viu? Já pensou ter aí um registro aí com 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, atualizou todo mundo errado? É um problema. Por isso, esse where, embora ele seja opcional dentro do update, o where é opcional, mas ele é importantíssimo. Porque senão vai ter problema. Professor, Pode dizer. pela sua experiência, né? Porque eu só estou pensando mesmo numa questão, só mesmo para tirar o ponto dela e ficar com ela para evoluir. Então, no final das contas, o ele é opcional, Dentro da sintaxe ok? do update, ele tem que ser visto como opcional. Ok, Porque se não fosse assim, eu estaria dizendo, ó, se não colocar o where, não funciona. Ele funciona. Só ok, que ele é perigoso. Porque na hora que eu não digo onde, ele entende que são todos. Então, assim, dentro da sintaxe, ele tem que ser entendido como opcional. ok. Né? Vamos avançar. O que vocês marcariam nessa questão aqui? Ó? certo. Está errado? Faltou o nome da
tabela ali depois de Errado. update. Novamente, uma questão que, se a gente sabe a sintaxe, Uhum. já mata a questão como errada. Por quê? Qual é a sintaxe? É update. Update. E o que vem logo em seguida? Nome da tabela. O nome da Certo. tabela. Que ele diz qual é o nome da tabela? Carros. Não falou aí. Então, aqui tinha que Ah. ser update Carro. carros, concorda? Olha aqui, Certo. ó. Update 7. E já está faltou aí. errado. Já está errado. Agora vamos fazer o seguinte. Basicamente, ele quer trocar os veículos. Ele quer que os veículos passem a ter azul escuro, a cor, mas ele não quer que todo mundo seja azul escuro. O carro que tiver a cor azul tem que passar a ser azul escuro. O comando aqui está errado. Eu quero saber como é que seria o comando correto. Como é que ficaria esse comando correto? Azul Update, update. carros. Carro. Até aqui tranquilo? Ok. Update é o comando. E o nome da tabela? Carros. Feito isso, o que vem em sequência? 7. 7. 7, que é a configuração. Qual é a configuração que eu quero? Que a Cor azul. cor, que a Azul. coluna cor passe a ser o quê? Azul. Azul Escuro. escuro. Faltou espaço aqui, mas acho que dá para ler, né? Azul escuro. Está faltando mais alguma coisa? Não, porque tiro o E, ele pega todos, né? Mas ele quer que só os carros que tenham a cor azul passem a ser azul escuro. Então, eu coloco tá. where, Where onde a cor for igual ao quê? azul. Azul. Pronto, ficaria assim, ó. Professor, me Atualize a atrapalha tabela pra- carros. Atualize a tabela carros. Atualize de que forma? Vá lá na coluna cor e atribua o valor azul escuro, mas só onde a cor já é o quê? Azul. Então, aqueles veículos que a cor é azul, ele atualiza para azul escuro. Ele Esse deixou é o o comando. nome da tabela aí pelo meio, solto. Exatamente. Se você analisar aqui, olha o que ele fez. Ele colocou update. Peraí. Ele colocou, já começou errado, update 7. Aí colocou o nome da tabela mais aqui para o meio. Está errado. Tinha que ser update, logo em seguida carros. Aí vem o 7, que é a configuração. Aí eu digo qual é a coluna que eu quero atualizar e o novo valor. Onde a cor for igual a azul. Então, onde tiver azul, vira azul escuro. Esse é o comando. E aí a gente percebe que a sintaxe está totalmente errada. O fácil e o difícil é muito relativo, né? Quando você entende o comando, sabe a sintaxe, isso aqui, isso aqui é fácil. É fácil para quem sabe a sintaxe. Porque é update 7, não, está errado. É update, aí vem logo em seguida o nome da tabela. Então, quando você sabe, fica fácil. Mas até você se acostumar com a sintaxe é complicado. Entenda, o ponto e vírgula, inclusive se a gente voltar, aproveitando aqui a dúvida, o ponto e vírgula aqui, eu posso, aqui no MySQL, por exemplo, eu não sou obrigado a colocar o ponto e vírgula no final, porque ele também aceita.
Agora, o ideal é a gente colocar para ele entender que ali terminou a linha, né? Por exemplo, ó, select, asterisco, from, departamento. Eu não vou colocar o ponto e vírgula, ó. Aí eu vou executar, ó. Aí ele já aceitou. Então, assim, a gente acaba colocando, porque tem alguns SGBDs que exigem, mas, por exemplo, o MySQL não exige. Então, esse ponto e vírgula aqui no final, ele acaba, nesse caso aqui, ele acaba aceitando. Mas aqui, por exemplo, ele colocou esse ponto final aqui é do português, né? Não é nem da sintaxe do comando. O ponto ali é o ponto final da sentença, né? Então, é relacionado ao português aí. Se não colocasse o ponto e vírgula, se tivesse nessa ordem, mesmo sem um ponto e vírgula, ele aceitaria. Ele aceitaria essa sintaxe. Ele não colocaria o erro, o fato de estar faltando ponto e vírgula, não. Então, ali no seu teria que ter o ponto e vírgula, no final, ali depois do Não, azul. não, aqui está. No MySQL, por exemplo, o ponto e vírgula não é obrigatório. Tá. Obrigado. Mesmo que a gente não coloque aqui, ó, ele aceita. Ó, certo? Agora, para a lógica, o ponto e vírgula é o final, né? Você coloca o ponto e vírgula para ele entender que ali terminou a execução. Então, o gabarito da nossa questão aqui, o item está errado. Tem essa outra aqui também, ó. Eu acho que está certo. Acho que faltou as aspas, né? Teria que estar obrigatório, entre aspas, porque só está faltando isso, quer dizer, eu acho, né? Se você, ó, vou até fazer aqui, ó. Se você for aqui no... Vamos criar aqui uma tabela. Vamos criar aqui uma tabela, ó. Create table. Create table carros. É a tabela que nós vamos criar, certo? Aí, quais são os campos da tabela? Nome, ano, modelo e cor. São as colunas. Peraí. Nome. Aí, esse nome, nós vamos criar ele como varchar, sei lá, tamanho 30. E aqui, nesse caso aqui, aqui é porque, como ela é muito simples, vou deixar ela como chave primária. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ID carro, porque não tem isso na tabela original, certo? É só para a gente fazer certo, porque lá ele quis simplificar, aí ficou sem chave primária, né? Então, vamos lá, ID carro, ela será do tipo int, auto, incremente, e ela será chave primária, certo? Aí vai ter uma coluna nome, do tipo varchar,
tamanho 30, vai ter um campo ano. Esse campo ano, eu vou colocar ele como... Não vou colocar ele como date, não. Vou colocar ele como varchar também. 4 dígitos. Modelo. Modelo também varchar, com até 20 dígitos. E a cor também varchar 10 dígitos. Vamos só criar essa tabela. Espera aí, o que está faltando? Faltando aqui, fechar aqui e ponto e vírgula. Criei a tabela, ó. Vamos dar aqui, select, asterisco, from, carros. Está aqui, ó. Todo mundo conseguindo ver aí? ID, carro, nome, ano, modelo e cor. Aí eu venho aqui, vou fazer do jeito que está na prova, né? Insert into, nome, ano, modelo e cor, valores, Corolla, 2011, 2012 e preta. Aí vamos executar. Vamos executar essa linha. Quando a gente executar, olha o que apareceu aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Esse Corolla, isso aqui, nesse caso, ele não é um texto. Aí a gente colocaria ele o quê? Entre aspas, 2011, 2012. O preto aqui também vai ficar o quê? Entre aspas. Aí vamos executar. Quando a gente executar, ó, agora rodou. Então, aqui, ó, Corolla, ano 2011, modelo 2012, cor preta. O problema é que, para isso funcionar, o Corolla precisa estar o quê? Entre aspas. E a cor preta também precisa estar o quê? Entre aspas. Já o 2011 e o 2012 não, porque se trata de quê? De um número. Aí ele aceita. Mas o texto tem que estar entre aspas. Ficou claro isso aí? Então, se a gente voltar para cá, ó, aí, nesse caso específico, sem as aspas aqui, isso aqui vai dar o quê? Vai dar erro. Ele não vai aceitar. Professora, eu não entendi porque ele repetiu embaixo aí de novo. Não, aí isso aqui não. Eu também, quando eu olhei assim, eu fiquei. Na hora que eu pensei, o que ele quer dizer? Isso aqui é só para dizer como é que ficaria. Né? Ah, tá. Nome, Corolla, ano. A instrução terminou aqui, ó. Tá. Terminou nesse ponto. Isso aqui é só que ficaria assim: nome, Corolla, ano 2011, modelo 2012 e a cor preta. Mas a instrução, ela é daqui até aqui, ó. Isso aqui é só como ficaria atribuído, né? Certo? O problema aqui é que faltou as aspas. Faltaram as aspas, né? Então, o item está errado. Professor, essas aspas, ela pode ser aspas dupla ou a sintaxe exige que seja aspas simples? Boa pergunta. Voltando para cá, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos mudar aqui. Vamos, em vez aqui de Corolla, ó, vamos colocar aqui aspas duplas.
Creta, aspas duplas, e aí vou até misturar. Essa com aspas duplas é a preta com aspas simples, certo? Boa. Vamos executar. Vamos dar um select asterisco from carros. Olha aqui, ó. Ó, o Creta 2011, modelo 2012, preto. Então, observe que as aspas ser simples ou duplas, tanto faz. Mas não pode deixar de ter aspas. Se eu colocar aqui S10, vou tirar as aspas. S10. Aí vou executar. Aí ele deu erro. Ele não aceitou. Aí S10, vamos colocar aspas. Aí vamos executar. Aí ele aceitou. Aí ele inseriu aqui S10 como o terceiro veículo, terceiro registro aí. Né? Ó, a pergunta: nome, ano, modelo e cor não precisa estar entre aspas? A pergunta interessante. Por que que nome, ano, modelo e cor não precisa estar entre aspas? Porque isso aqui não são valores. Isso aqui são os nomes das colunas. Quem que tem que estar entre aspas são os valores. O nome das colunas, não. Então, aqui, ó, representa o nome das colunas. Aí, aqui a gente não usa aspas. Agora, quando se tratar de valores, aí tem que ter as aspas. Bavi, pode fazer a pergunta. Professor, e também lá no texto, ele, depois do preta, não colocou o ponto e vírgula, né? Foi um ponto só. Só que esse ponto aqui é o ponto do português, não é da estrutura. E, dependendo do SGBD, esse ponto e vírgula não... Ó, vou executar aqui, vou mudar o carro. Vou colocar aqui um outro carro aqui, ó, ASX. Aí eu não vou colocar ponto e vírgula, certo? Executei. Asterisco from carros. Asterisco, select asterisco from carros. Olha o ASX aqui, ó. Então, o ponto e vírgula, neste caso aqui, ele não é obrigatório. Existem alguns SGBDs que tem que colocar, mas nesse caso aqui não precisa. Obrigada. Então, esse ponto que ele usou aqui não é da instrução. É o ponto e vírgula da sentença, é do português. Ou, ponto e vírgula, não, desculpa, o ponto, né? Terminou a sentença, ponto. Agora, ficou estranho isso aqui, realmente, quando você olha a primeira vez, fica estranho como se isso aqui fizesse parte da estrutura, e não faz. Né? Isso aqui é só para dizer como é que ficaria. Ó, nome, Corolla, ano 2011, modelo 2012, cor preta. É só para indicar a correspondência. Né? O problema aí são as aspas que faltaram. Ok? Ó, eu tinha programado, essa parte aqui eu deixo para a próxima aula, porque senão vai demorar. Eu tinha programado aqui uma sequência. Mas como a gente já está com o nosso horário praticamente esgotado, eu vou só falar aqui desse termo, isso aqui é mais rápido, aí o restante a gente conclui na próxima aula, que é o seguinte. Existe essa sigla GRUD. O C vem de create, o R, read, que seria ler, o C de criar, o R de ler, o U de atualizar e o D de deletar, que é o delete. Então, o GRUD é um acrônimo que representa as operações de criar, ler, atualizar e excluir. Só tem que tomar cuidado porque é o seguinte, o create, o comando em SQL é o insert. O ler, o comando é o select. O update, que é o atualizar, aí esse bate. O U vem de
update, e de fato o nome do comando é update. E o delete, ele também bate, porque o nome do comando também é delete. Então, cuidado, do acrônimo, o C e o R, o C, embora seja de create, o nome do comando é insert. O ler, na verdade, é o select. Agora, os outros dois batem. O update é update e o delete é delete. Então, está aqui, ó. Insert into, na tabela funcionários, os valores, Ana e analista. Select asterisco from funcionários. O update set e o delete from. O delete a gente ainda vai falar melhor dele. Então, isso aqui, olha aqui como é que já foi cobrado em prova. Ó. O termo GRUD refere-se aos comandos insert, update, select e delete, respectivamente, em um banco de dados. Errado. O C, create, beleza, insert. O R é ler. Então, o R é o select. Aí o U é, de fato, o update e o D vem de delete. O problema aqui está a posição do update e do select. Então, o item aqui está errado. Errado. Beleza? E mais uma para a gente encerrar. Essa aqui, ó. Os comandos select, update, insert e delete são agrupados como DML. Vou colocar errado porque o senhor já tinha falado sobre isso, que a Sebrasp Olha aqui, ó. considera Exatamente, ó, 2025, ó. Banca Sebrasp marcou errado. Porque o select é DQL, não é DML. O update é DML, o insert é DML, o delete também, mas o Mas, select não. professor, aí na questão anterior, que ele não falou se era DML, nada, né? Mas é como se ele tivesse considerado tudo como num campo só, né? Assim, não sei como é que chama, num Mas é porque aí, grupo só. se ele fizer referência ao acrônimo, aí Sim. não tem problema, não. Porque aí o C vem de... O create é o insert, o R vem de select, o update e o delete. Se ele tivesse cobrando só o acrônimo, ele não seria problema. Aqui só está errado porque a posição não bateu. Mas se a posição tivesse correta, ele ia marcar certo. Porque aqui ele não está falando de agrupamento de comandos. Agora, na questão seguinte, e por sinal, a prova é a mesma, ó. Foram duas questões em sequência. Ó. A prova é a mesma. Só que na primeira ele só cobrou a questão do acrônimo e na segunda ele traz o subconjunto. E aí o select é DQL e não DML. E aí foi o que fez a banca Sebrasp marcar o item como errado. Se fosse algum tempo atrás, alguns anos atrás, ela tinha marcado certo, mas agora ela mudou o entendimento e marcou essa questão como errado. Ok? Então, fechamos aqui ó, o insert, o update. Próxima aula, a gente começa pelo delete, tem algumas outras situações que eu quero complementar. E o select, na próxima aula, a gente vai ter que ver vários exemplos do select. O que a gente viu hoje do select é o mais básico. O que a gente viu do select é só isso aqui. Select, asterisco, from, departamento. Ou seja, me mostre todos os registros da tabela departamento. Só isso.
que está faltando aqui? É que ele, só para matar aqui esse anterior aqui, que eu não coloquei o anterior. Está aqui, ó. Select asterisco from departamento. É para mostrar tudo. Só que na próxima aula a gente vai aprender que tem várias formas de você fazer consulta, dá para agrupar, dá para fazer muita coisa com o select. Mas aí é com paciência, próxima aula a gente estuda essa parte. O que eu preciso de vocês? Que na segunda-feira, a gente tem esses dias, esses próximos dias, vocês revisem essa parte. Para quando for na segunda-feira, a gente conseguir avançar bem nessas outras instruções. Combinado? Combinado, prof. Alguma dúvida? Gratidão, professor. Tchau, 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 gente. Bom final de semana. Até mais, viu? Obrigada, professor. Ô, professor, Eu que até mais. agradeço. Deixa eu finalizar aqui a gravação. Boa tarde, professor.